get to hear me now. Bom dia, meus queridos amores do primeiro ano. Tudo bom com vocês? Então, gente, vim aqui gravar o meu segundo vídeo. A gente vai falar sobre células. A gente vai continuar falando sobre células. E agora a gente vai estudar cada uma das organelas, ok? Vou baixar minha fotinha aqui. Diminuir meu rostico lindo. Peraí. Muito bem, bora lá, né? Então, apostila volume 1, unidade 2, biologia celular, vamos falar de célula. As células são as unidades, né, morfológicas, funcionais e fisiológicas dos seres vivos. Então, todas as células fazem com que o nosso organismo tenha o seu metabolismo, com que ele funcione. Todos os organismos vivos têm célula, obviamente, né? Tem que ter aí um metabolismo, exceto os vírus, né? Que precisam de uma célula para se desenvolver, ok? Bom, aqui a gente tem a diferença ou comparação entre uma célula vegetal e animal. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Vou pôr para cima para ficar melhor meu rosto. Então, o que a gente consegue ver aqui? Aqui a gente consegue ver uma célula animal, né? Onde eu tenho membrana plasmática, tenho complexo de Golgi, tenho centríolos, eu tenho mitocôndrias, eu tenho citoplasma, que é um gel coloide, enfim, ribossomos, núcleo, né? E alguns lisossomos. E aqui na célula vegetal, a gente está conseguindo ver aqui que ela tem todas essas mesmas estruturas da célula animal, mas eu também tenho aqui parede celular, que vai dar estrutura para essa célula. Eu tenho vacúolo, que vai guardar a quantidade de água, né? Vai armazenar, vai ser o recurso hídrico dessa célula. E cloroplastos, que vão fazer fotossíntese, porque afinal de contas ele está armazenando clorofila, ok? A diferença entre células, né? Falando em células, qual a diferença? A gente tem a diferença dos dois domínios, né? O eucariontes e o procariontes. O domínio procarionte, né? Os seres procariontes, eles não têm núcleo, ou seja, eu não tenho membrana nuclear, que é a membrana que recobre o meu núcleo. Então, o material nuclear, ele fica disperso dentro da célula, fica solto. Na célula eucarionte, eu tenho um núcleo organizado, isso fica compartimentalizado dentro do núcleo, ok? Não tenho aqui a foto, mas enfim. A célula bacteriana, então, não tem um núcleo que vai delimitar esse espaço, mas eu tenho sim, prestem atenção que eu não tenho núcleo, mas eu tenho sim aqui uma densidade nesse material. É como se, não sei se vocês já repararam, quando a mamãe em casa for fazer um ovo, fritar um ovo, fazer um bolo, qualquer coisa que envolva ovo, pede para ver o ovo, tá? Então, quando a gente abre o ovo no prato, você vai ver que próximo à gema, a clara tem uma densidade maiorzinha. E aí, quando ela fica mais longe da gema, essa densidade fica mais aquosa, tá? Então, o que eu tô querendo dizer é que aqui no núcleo eu tenho uma densidade mais durinha, mais firme, mais gelatinosinha, tá? Então, ele vai meio que deixar o material nuclear ali. E eu também tenho alguns fragmentos de DNA circular que são chamados de plasmídeos e vão servir principalmente para a reprodução sexuada desses organismos que são as bactérias. Mas a gente vai ver isso só no terceiro ano médio, porque a gente vai falar de bactérias só no terceiro médio, beleza? Bom, então, a membrana celular, o tamanho, né, da membrana celular é a mesma coisa que se eu pegar uma laranja e aumentasse a célula até o tamanho de uma laranja, essa membrana ia ser mais fina do que um papel de seda, tá? Então, lembrando que ela tem 75 angstroms, ou seja, um angstrom equivale a 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, elevado a 7 milímetros, a 8, na verdade, milímetros, ok? Então, é muito, muito, muito fino mesmo.
Mas vamos pegar essa membrana bem fininha e vamos ampliar ela para a gente ver como é que ela é. Então, se eu pegar essa membrana bem fininha aqui, colocar um zoom aqui nessa lateralzinha aqui, ó, eu vou ter essa imagem aqui que parece uma boca de jacaré. Sempre eu falo da tal da boca do jacaré, né? Então, essa imagem a gente tem aí a membrana plasmática e eu tenho a parte, né? É uma membrana lipídica, então eu tenho lipídios, eu tenho aqui nessa parte amarela fosfato, então ela é uma membrana fosfolipídica, tá? Nessas partezinhas amarelas que tem bem um formato hexagonal aqui, nós temos açúcares, então eu tenho glicoproteínas que estão aí na superfície dessa célula, e eu tenho algumas proteínas, alguns lipídios também. Eu tenho algumas proteínas que elas podem ser integrais ou periféricas. Quando a proteína é periférica, ela está só de um lado, só na periferia. Quando a proteína é integral, ela atravessa a membrana por um todo, por toda a sua extensão, de um lado ao outro. Vejam, essa parte aqui, que seria a parte roxa, ela não tem afinidade à água, ela é lipídica. Já o fosfato que tá aqui, ó, esses fósforos que estão aqui, eles têm afinidade à água. Então, qual a tendência da membrana plasmática? Pegar um outro fosfolipídio e colocar assim, encaixar, tá? Então, essa membrana vai se encaixando assim. Onde? Aqui dentro eu vou ter tanto uma parte lipídica em cima quanto embaixo, né? E aí vou proteger essa membrana, vou delimitar esse conteúdo. Não vamos esquecer que o citoplasma ele é feito de material aquoso, tá? E entre uma célula e outra, né? Quando eu tenho uma célula entre uma célula e outra, aqui no meio também tem um material aquoso que é o material intercelular, tem água lá mergulhada dentro do corpo. 70% do nosso corpo é água, lembra que a gente viu na aula passada? Enfim, o que é muito importante vocês saberem é que toda essa carona aí... eu tenho também algumas moléculas de colesterol, enfim. Mas o que é importante vocês saberem é que toda essa carona aqui, dessa bocona do jacaré, ela tem uma maleabilidade, ela não é parada, estática. É como se fosse mais ou menos uma piscina de bolinhas, só que uma piscina de bolinhas que tem 2 camadas apenas de bolinhas, tá? Então, elas conseguem se movimentar, mas elas estão ali bonitinhas naquela camada, ok? E essa maleabilidade recebeu o nome de modelo do mosaico fluido, onde a fluidez da membrana plasmática deve-se ao deslocamento constante dos fosfolipídios e das proteínas. Então, eles se deslocam, eles se revezam de lugar as bolinhas, mas tá ali, tá? Não sai dali, senão vai entrar o que não deve. É importante ressaltar para vocês que aqui essa proteína integral, ela pode ser uma proteína de transporte. Então, muitas vezes, essa proteína serve para transportar a substância daqui para dentro, através de uma porosidade, através de um buraco que fica ali, ok? Bom, como a função da membrana, obviamente, então, é controlar tudo que entra e que sai dessa célula, para tudo que tiver lá dentro ela utilizar, não perder, né, material desnecessário e mandar o que ela produziu necessário para outros órgãos, para outros tecidos. Então, como que atua essas membranas, né? Como que eu faço a entrada e saída? Bom, primeiramente, as membranas atuam por permeabilidade seletiva. O que significa isso? Ela permite a entrada de substâncias e saída de água, né? Desde que essa substância seja fundamental, entrada também de água, desde que seja fundamental para o seu equilíbrio, tá? Então, eu tenho aqui 2 meios, onde eu tenho nomeado o meio hipertônico como A e o meio hipotônico como B. Vejam que a água é um solvente e essa bolinha vermelha é um soluto, ou seja, como se fosse um sal, um açúcar que eu tô colocando aqui. Então, no meio hipertônico, eu tenho muito sal. No meio hipotônico, eu tenho bem pouco sal. Hiper de muito, de hipermercado, e hipo de pouco, de pouca substância mesmo, ok? Bom, esse controle recebe o nome de transporte. A gente tem 2 tipos de transporte, o transporte passivo e o transporte ativo. Transporte passivo eu tenho difusão simples, difusão facilitada, osmose, ok? O transporte ativo, eu vou ter bomba de sódio e potássio, e a gente vai falar de cada um deles agora.
No transporte passivo, eu tenho difusão simples, onde as moléculas atravessam diretamente a membrana plasmática. Vejam que essas moléculas que eu estou falando na difusão simples são moléculas de gases. Geralmente é o gás, porque ele tem um peso molecular bem pequeno e ele consegue passar. É como se eu pegasse uma bolinha no meio daquela piscina de bolinhas e conseguisse colocar ela ali e ela passou para o outro lado, tá? Então, geralmente, oxigênio, gás carbônico, que são gases, eles têm essa livre passagem pela membrana plasmática devido ao peso molecular, que é muito pequeno. É como se a gente pegasse um tecido e visse que essas bolinhas passam no meio das tramas desse tecido, tá? Na difusão facilitada, eu tenho alguém que vai facilitar essa entrada, mas eu não estou gastando energia, da mesma forma, ok? Então, as moléculas vão atravessar de um lado para outro sem gastar energia. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma proteína que vai facilitar. Vejam só como que acontece esse movimento. Eu tenho aqui essa proteína, né, que tá aqui, ó, fazendo esse movimento aqui, ó. Então, eu tenho essa proteína. Quando aquela substância, quando aquele produto cai dentro dela, aqui, ó. Quando aquele produto cai dentro dela, ela faz um certo peso e aí com esse peso ela manda pra dentro, tá? Eu vou pôr um videozinho aqui pra vocês vão entender rapidinho, só um minutinho. We get all our energy and organic molecules from food. Before we can use the molecules we eat, they have to enter our cells, starting with the cells lining the small intestine. Let's zoom in to the surface of a cell. The plasma membrane is selectively permeable. Some molecules can move across it, while others cannot. How do materials enter and leave cells? Lipids, such as these yellow molecules, can dissolve in the lipid bilayer. Notice how they move down their concentration gradient. From where A favor do gradiente de concentração. Ele está indo do mais concentrado para o menos concentrado. they are more concentrated to where they are less concentrated. This is an example of diffusion. Diffusion is a form of passive transport. It does not require energy from the cell. Most molecules can't cross the lipid bilayer. Here, the sugar fructose moves into intestinal cells by facilitated diffusion, moving down its concentration gradient through a transport protein. Tá vendo aqui? No caso aqui é uma molécula de glicose, né? Ela cai aqui, aí ela meio que ativa alguma coisa e pá, vai para baixo. Ela consegue abrir a porta. Facilitated diffusion doesn't require energy from the cell, so it's also a form of passive transport. Water crosses the plasma membrane by facilitated diffusion, or by diffusing across the lipid bilayer directly. A água tem passagem livre pela membrana plasmática, então é por difusão também, tá bom? E esse processo de passagem da água, que é livre, ela tem até essas proteínas que são chamadas de aquaporinas. Essas proteínas fazem com que essa água seja transportada aí facilmente, tá? Ela é um poro, é um canal para mandar água para dentro. E aqui a gente chama de osmose. The diffusion of water across a membrane is called osmosis. Muito bem, vou parar por aqui, a gente vai continuar esse vídeo já, peraí. Então, continuando nos slides aqui, a gente tá vendo o quê? A difusão facilitada, que tem aquela molécula lá que parece lá uma gangorra, né? Que cai, tá? Bom, aí eu tenho a osmose, que é a passagem da água, como a gente viu ali, eu tenho uma passagem fácil da água pela membrana, tá? Vale lembrar que quando a célula está em meio hipertônico, a célula tende a murchar. E quando está em meio hipotônico, a célula incha. Ou seja, se eu pego um meio hipertônico, ou seja, uma vasilha com água cheia de sal, e coloco lá dentro uma folha de alface que não tem sal nela, ou seja, o sal que está na folha de alface é muito menor do que o sal que está na água, o que vai acontecer com essa célula? A água que estava na célula vai para fora, porque eu tenho muito sal lá fora e o sal
tá? Então, a tendência da água é ir para o meio hipertônico para equilibrar esse meio. Já, se eu tenho meio hipotônico, ou seja, se eu colocar essa célula, essa folha de alface, numa água destilada, ou seja, uma água pura, sem sal nenhum, a tendência é o quê? É essa célula inchar, porque essa água vai entrar dentro da célula, visto que dentro da minha célula do alface, eu tenho mais sal, porque eu tenho sais minerais dentro dessa célula, mais sal do que estava no meio, naquela vasilha de água, tá? Então, quando eu colocar a célula no meio hipertônico, essa célula vai murchar. Quando eu colocar essa célula no meio hipotônico, ela vai inchar, ok? A osmose, então, na célula vegetal, eu tenho aqui ela no meio hipertônico, ou seja, eu perdi a água que eu tinha, a água saiu, tá? Aqui é uma célula normal, repare que aqui o vacúolo tá pequenininho, aqui o vacúolo tá normal, e quando eu tenho água demais, a célula incha, mas a célula não estoura. Por que ela não estoura? Porque eu tenho aqui a minha membrana plasmática, tá segurando aquela caixa de papelão dentro, né, o saquinho dentro da caixa de papelão que tá lá, servindo de compartimento, ok? Já na célula humana, se a gente for comparar isso daí numa célula humana, não é isso que vai acontecer. Por quê? A célula humana, ela vai estourar, ela vai explodir nesse caso aqui, porque ela não tem parede celular. E nesse caso aqui, ela vai crenar, ela vai ficar toda enrugada e desidratada, tá bom? Bom, no transporte ativo, agora eu tenho gasto de energia, tá? E o sódio que tá no citoplasma, ele vai se ligar à proteína, porque ele tem afinidade a ligar a ela, né? E aí, quando eu ligar todas essas 3 moléculas de sódio, eu tenho a liberação de um fosfato, então o adenosina trifosfato vai realizar a quebra e eu vou liberar um fosfato. Quando eu libero um fosfato, eu formo energia, vocês já viram isso. E aí eu vou ter ADP, que é adenosina difosfato, porque um dos fosfatos que era tri foi parar ali, né, separado aqui esse fosfato, tá? Então, a ligação dos íons de sódio, ela vai estimular a fosforilação de um dos grupos fosfato, liberando energia para que o transporte ocorra. Então, quando eu colocar os 3 aqui, eu vou dar o start para liberar isso daqui. Percebam? É como se conseguisse conectar todos os conectores para começar uma energia, tá bom? Bom, agora eu vou soltar o resto do vídeo para a gente ver a bomba do sódio e potássio. Vale lembrar que eu preciso... vamos lembrar, o que entra e o que sai? A bomba de sódio e potássio. Eu tenho que ter uma bomba para bombear. Uma coisa para dentro, outra coisa para fora. Professora, como eu vou lembrar o que entra e o que sai? É fácil. O que tem em tudo que a gente consome, exatamente tudo, e todo mundo fala, eu preciso liberar, eu preciso tirar da minha dieta, porque eu tenho muito, porque eu encho, porque isso, porque aquilo. É o sódio. O sódio tem em tudo, até na água mineral tem sódio. Então, a gente sabe que a gente consome muito sódio, e o sódio fica dentro do nosso organismo, porque o nosso organismo precisa de energia para pôr ele para fora. Ou seja, se você consome muito e você não pode mais consumir, o que sua célula tem que pôr para fora? Sódio. E o que geralmente entra sozinho na sua célula sem ela pedir? Sódio. Então, entra muito sódio. A função da bomba é colocar o sódio para fora e o potássio para dentro, porque eu preciso de potássio e não de sódio, tá? Detalhe, cada 3 moléculas de sódio que entram, saem 2 de potássio, tá? Contrário, desculpa. Cada 3 moléculas de sódio que eu ponho para fora, eu coloco para dentro 2 moléculas de potássio, ok? Transporte ativo. The sodium-potassium pump moves ions against their concentration gradient, from where they are less concentrated to where they are more concentrated. Só um minuto, vou diminuir o som e vocês vão ver de novo, ok? Entrou 3, ativou. Entrou 2, desativou. Entra 3, pá, ativou, conseguiu abrir aqui. Entra 2, pesou. Entra 3, pá, ativou, e assim sucessivamente. Vem 2 agora que consegue entrar e vai para baixo, tá? Vamos liberar o som da tiazinha. É gostoso ouvir inglês, né? Eu gosto.
É um inglês bem facinho. Move sodium ions out of the cell and potassium ions in. Another type of active transport is co-transport. Here, É o cotransporte. both sodium ions and glucose move into the cell through a co-transporter protein. Dois tipos Sodium diferentes. ions move down the concentration gradient created by the sodium-potassium pump, and glucose moves against its concentration gradient. Então, eu tenho lá dois juntos. O próximo tipo de transporte é a exocitose e a endocitose. Então, primeiro, nós temos osmose, que é a passagem de água. A gente tem a difusão simples, que são dos gases. A difusão facilitada, que é a difusão que eu tenho uma proteína que vai ajudar isso daí a entrar ou sair. Aí eu tenho o transporte ativo, isso aqui é transporte passivo, sem gasto de energia. Aí eu tenho o transporte ativo. No transporte ativo é bomba de sódio e potássio só, mais nada. E eu tenho o transporte de massa. O que é o transporte de massa? Horas, é carregar alguma coisa que tenha tamanho suficiente que eu preciso de alguém para carregar. Isso é transporte de massa, tá? Então, transporte de massa tem duas formas, que é a exocitose e a endocitose. Exocitose, exo, fora, exoesqueleto, eu tô colocando de dentro para fora alguma coisa que eu preciso. Endocitose, eu estou englobando para levar para dentro, uma das formas é que a célula se alimenta também. Se isso for de sólidos, eu falo fago, de comer, fagos significa comer, eu falo fagocitose. Se for de líquido, eu falo pinocitose. Vou liberar, tá? Now let's move to the other side of our intestinal cell. Materials can be exported in vesicles that fuse with the plasma membrane and release their contents outside the cell. This process is called exocytosis. In endocytosis, the plasma membrane pinches in, forming a vesicle that contains material from outside the cell. Muito bem, agora os gases, tá? Depois, né? On this side of the cell, we can also see oxygen and carbon dioxide diffusing across the lipid bilayer. Esses vermelhinhos aí são os gases, tá? Cells use all these processes to get what we need. Tô bem. Gostei, hein? Bora lá, né? Tá bom? Vamos curtir. Então, voltando para os slides, a gente tem aqui bomba de sódio e potássio. Pá! A gente tem aqui transporte em massa, né? De grandes moléculas. E aí, na endocitose, eu tenho englobamento de partículas sólidas. E aqui eu tô tendo a célula fagocitando uma bactéria, né? Uma bactéria tentou entrar lá, ela falou, vem cá, eu vou te tirar desse corpo aqui que você não pertence. Então, eu tenho lá célula realizando fagocitose, depois a fusão da vesícula, depois a degradação da bactéria, ou seja, eu vou digerir através das minhas enzimas e vou matar essa bactéria e desmontar esse lego aí, tá? E aí, essa bactéria degradada, ela vai para fora, eu tenho que jogar ela para fora, que é a liberação dos produtos. Na pinocitose, eu tenho englobamento de partículas líquidas, tá? Fluxo de sangue, por exemplo, pelo capilar sanguíneo, eu tenho lá as moléculas de glicose, algumas outras moléculas pequenas, tá? E mando para dentro da célula através da vesícula, ok? Exocitose, eu tô mandando para fora. É mais ou menos o resto da fagocitose, tá? Ou seja, a minha célula ela produz proteínas, cada uma produz, por exemplo, células do pâncreas vai produzir as proteínas necessárias para o sistema digestório, né? Ou insulina. E aí essa insulina vai acontecer como? Eu tenho tudo que essas células do pâncreas produziram, precisa ir para a corrente sanguínea essa insulina. Então é assim que eu vou transportar. Eu ponho numa bolsa, mando para fora, né? Quando chega aqui na membrana plasmática, essa bolsa manda para fora, tá? Bom, a membrana plasmática também tem especializações, ou seja, eu tenho algumas coisas que eu preciso nessa membrana para ela funcionar legal. Então, primeiro, microvilosidade. Se a gente voltar lá no vídeo, lá no comecinho, vocês vão ver que tem, como era uma célula de intestino, eu tenho bastante microvilosidade. Então, aqui, ó, a gente consegue ver
todas essas microvilosidades, tá? Que é como se fossem os anéis. Eu tenho mais espaço de absorção das células. Vou soltar aqui rapidinho para vocês verem. Tá? Ela tem aí todo um jogo, enfim, como se fossem vários dedos aí no meio. Muito bem, isso são as microvilosidades. Aqui já foi lá pro fundo, ó. Tá vendo como ficou longa essa microvilosidade? Muito bem. Outro tipo de especialização é o desmossomo, que são proteínas que vão meio que grudar. Sabe como se fosse uma cola quente que vai ajudar a grudar? Muito bem. E aqui a interdigitação, que é aquele ladinho da pedra do quebra-cabeça que é curvadinho para encaixar exatamente no outro, e aí isso daqui não sair do lugar, ok? Então, eu tenho esse curvadinho, que é a interdigitação, eu tenho a cola, que eu passo ainda junto entre uma pedrinha e outra para não sair, e eu tenho as microvilosidades. Aqui nessa figura nós temos as três, as microvilosidades, os desmossomos e as interdigitações. Muito bem, agora nós temos aqui o glicocálice. Essa parte de cima aqui, que parece uma redinha, né, é chamado de glicocálice. Ele é feito de carboidratos e proteínas, e é ele que vai falar para uma célula qual o limite que ela tem que chegar perto da outra. Então, ele está relacionado ao crescimento e reconhecimento celular. Então, sabe como os pelinhos do nosso braço, quando um vai chegar perto do outro, às vezes a pessoa não encosta no teu braço, mas você sente já que tem alguma coisa lá perto? O glicocálice é exatamente isso. Ele vai delimitar, falar, ó, até aqui sou eu, daqui para lá você não cresce. Se eu tiver um problema nesse glicocálice, as células vão crescer e vão se embolar emaranhadamente. Pode estar relacionado ao desenvolvimento de alguns cânceres, ok? Então aqui a gente tem um experimento, né, que o glicocálice ele está crescendo em células normais, tá? Então, eu coloco lá no meio de cultura, as células vão crescer, isso está sendo feito muito hoje em dia para a gente descobrir a tal da vacina. E aí, as células crescem preenchendo todos os espaços e não se amontoam, fazem lá um tapetinho. Nas células tumorais, eu tenho esse crescimento, e esse crescimento é desordenado, é abaulado, então elas não têm glicocálice. Então, quando tem o problema de glicocálice, eu tenho o desenvolvimento póstero, um desenvolvimento de tumor, ok? Elas crescem de forma desordenada. Também é importante vocês saberem que a forma de contágio, de contato de fungos, bactérias e vírus é através do glicocálice muitas vezes. Então, o glicocálice que vai falar, ou uma proteína que está nessa membrana que vai deixar, abrir, e aí o material genético desse vírus e dessa bactéria entra, tá bom? Bom, para a gente terminar o nosso assunto de membrana plasmática ou de revestimento celular, a gente vai falar agora sobre parede celular vegetal. Então, a parede celular vegetal, ela é composta por celulose, tá? Celulose é um tipo de açúcar, é um polissacarídeo, e a função principal é manter a forma da célula, tá? Então, ele tem essa parede celular, ela tem 3 camadas. A lamela média, que é essa parte verde aqui, a parede primária, que é essa estrutura, que parece uma estrutura de uma rede, né, onde eu tenho aqueles canos de concreto, aqueles ferros de concreto, e eu vou preenchendo isso daí com uma trama, tá? E eu tenho, especificamente dito, a membrana plasmática, ok? Essas fibras de celulose, elas estão preenchidas por hemiceluloses, que são essas bolinhas, essa corrente aqui vermelha, e por pectinas, que é essa corrente azul, que é como um colóide, como um gel que vai meio que colar essas estruturas aí. A pectina, por exemplo, é o que deixa a nossa geleia mais viscosa. Então, muitas frutas eu coloco água, coloco açúcar e deixo lá cozinhando, cozinhando, cozinhando. O que vai acontecer? Aquele cozimento vai virar uma geleia. Por que vira geleia? Da onde vira geleia? Porque na parede celular daquelas frutas vai liberar a pectina, e a pectina tem esse colóide que vai formar esse gel. Beleza? Bom, na parede celular bacteriana, eu tenho essa mesma estrutura, só que eu tenho dois tipos de parede celular bacteriana. Eu tenho as paredes celulares das bactérias gram-positivas e gram-negativas. Se chama gram porque o cara que desenvolveu a técnica para colorir essa célula, ele tinha o nome de gram, tá? Então, na gram-positiva, essa parede celular tem esses, eu costumo falar que tem esses
ferros, né? E a parede é apenas os ferros. E a parede gram-negativa, eu tenho os ferros e eu tenho outra membrana plasmática em cima. Então, parece um sanduíche, uma membrana plasmática, os ferros e outra membrana plasmática em cima. Aí você fala, qual é a mais difícil de se quebrar, né? Por mais que aqui pareça um sanduíche e pareça mais resistente, pensa aqui comigo. Se aqui eu tenho uma base meio que estrutural de concreto, de ferros e tramas, enfim. É muito mais difícil eu abrir isso aqui do que eu abrir a de baixo, porque a de baixo é membrana plasmática, os ferros estão incompridos. Se eu abrir, eu separo esses ferros e consigo entrar lá dentro. Então, a bactéria gram-positiva é muito mais difícil da gente matar do que a bactéria gram-negativa. Por isso que às vezes você toma um antibiótico e o antibiótico não funcionou, porque ele não matou. A função do antibiótico é diminuir, inibir a síntese da parede celular. Ou seja, se eu não faço parede celular, eu não vou replicar, a minha nova bactéria não vai conseguir sobreviver, e aí o meu corpo dá conta daquelas poucas bactérias que estão lá. Por isso a gente tem que tomar 7 dias, pelo menos, entendeu? Porque a bactéria vive no corpo no máximo 7 dias em média. O problema é que ela se replica. E na parede celular de fungos é a mesma coisa, eu tenho também uma estrutura como esta, mas eu tenho quitina, além de outras substâncias. Não é queratina, meus amores, queratina é proteína para o cabelo, é quitina, é o que tem também na casca do camarão, da barata, nos crustáceos. Beleza? Bom, vou liberar para vocês agora os videozinhos rapidinhos que tem no Positivo On, no conteúdo do Positivo On. Que é o conteúdo extra, tá? Deixa eu tirar minha foto daqui. Pronto. Desloque as moléculas através da membrana. Então, o oxigênio consigo passar, ó, facilmente. A glicose não vai, tá vendo? Essa aqui é gás, ó. Foi que foi, ó. Tá vendo? Passou. O potássio, será que passa? Não passa, precisa de energia. E aqui, o que eu tenho? O gás carbônico é um gás, ele vai atravessar? Vai, ok? Então, moléculas pequenas atravessam, moléculas grandes não vão atravessar. A difusão pode ocorrer mesmo quando há uma barreira dividindo o espaço. Nos seres vivos, essas barreiras normalmente são as membranas biológicas e a difusão pode ocorrer mesmo quando há uma barreira dividindo o espaço. Nos seres vivos, essas barreiras normalmente são as membranas biológicas e a difusão geralmente ocorre em soluções. Quando a concentração de solutos é diferente nos dois lados da membrana semipermeável e as partículas de soluto são capazes de atravessar a membrana, elas tendem a igualar suas concentrações nos dois lados da membrana. Ela busca o equilíbrio. Há um movimento espontâneo do compartimento onde a concentração de soluto é maior para o compartimento onde sua concentração é menor, até que a distribuição esteja igual nos dois lados da membrana. Lembre-se de que a difusão continua mesmo depois que as moléculas estiverem uniformemente distribuídas, mas a quantidade que atravessa a membrana é a mesma nos dois sentidos. Este estado é chamado de equilíbrio dinâmico. Como você pode ver, as principais características desse movimento são a direção decrescente do gradiente e sua espontaneidade, o que significa que ocorre sem o fornecimento de energia. A transferência que ocorre através das membranas, caracterizada por essas duas características, é chamada de transporte passivo. Tudo bem. Agora a gente vai ver a osmose. A difusão pode ocorrer. A difusão pode ocorrer mesmo quando há uma barreira dividindo o espaço. Nos seres vivos, essas barreiras normalmente são as membranas biológicas, e a difusão geralmente ocorre em soluções aquosas. Esse fenômeno envolve um solvente, que é invariavelmente a água, e um soluto. Quando a difusão envolve moléculas de solvente, é chamada de osmose. Em células vivas, o solvente é a água e a difusão é um fenômeno importante.
Isso ocorre porque as membranas celulares, sendo livremente permeáveis à água, são seletivamente permeáveis a alguns solutos ou, em outras palavras, são parcialmente permeáveis ou semipermeáveis. Se um corpo de água pura for parcialmente dividido por uma membrana permeável e em um dos lados for dissolvido um soluto que não consegue atravessar a membrana, moléculas de água pura passarão a cruzar a membrana e sofrer difusão na solução recém-preparada. Como isso é possível? Para começar, as moléculas de água de cada lado da membrana deslocam-se de forma aleatória. A adição do soluto faz com que algumas moléculas de água se intercalem com moléculas do soluto e seu movimento deixa de ser aleatório. O efeito desse fenômeno é a diminuição da quantidade de moléculas de água que circulam livremente na solução. Consequentemente, um gradiente se desenvolve através da membrana e as moléculas de água pura passam para o gradiente mais baixo para igualar as concentrações de molécula de água. As células animais estão suscetíveis a danos relacionados à osmose. Em animais, a concentração de sais nos fluidos corporais é rigorosamente regulada. Como consequência, as concentrações de fluidos extracelulares e fluidos intracelulares são iguais. Se a concentração do fluido extracelular for maior do que a de fluido intracelular, a osmose fará com que a água se desloque para fora da célula e a mesma irá murchar. De maneira inversa, se a concentração do fluido extracelular for menor do que a de fluido intracelular, a osmose fará com que a água entre na célula. Se entrar muita água na célula, esta eventualmente se romperá. Por exemplo, a concentração de cloreto de sódio em eritrócitos humanos é de 0,9%. Sob condições fisiológicas normais, esta é semelhante à concentração no soro no exterior dos eritrócitos. Se a concentração no soro tornar-se maior do que aquela no interior da célula, a osmose fará com que a água se desloque para fora da célula e esta murchará. De maneira inversa, uma concentração menor no soro faz com que a célula receba água do exterior. Se entrar muita água na célula, esta eventualmente se romperá. A hemólise de eritrócitos é um exemplo ideal deste processo. Hemo, sangue, lise, quebra. Bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. O processo inicia-se com a ligação do sódio presente no citoplasma à proteína transportadora. Essa ligação é possível, pois sua afinidade é alta quando a proteína está nessa forma. A ligação dos íons sódio estimula a fosforilação de um dos grupos fosfato do ATP, liberando energia para que o transporte ocorra. Com a fosforilação, a proteína muda sua forma, reduzindo sua afinidade pelo sódio. Eu costumo dizer que, ficou pesado e aí esse peso fez com que fechasse, sabe? E liberando-o no meio extracelular. Os íons potássio ligam-se à proteína, fazendo com que o grupo fosfato ligado a ela seja liberado. Sem o grupo fosfato, a proteína volta à sua forma original, com menos afinidade pelo potássio. Os íons potássio são liberados no citoplasma da célula. O ciclo recomeça, pois a proteína volta a apresentar afinidade pelos íons sódio. E aqui é um videozinho da fagocitose. Here, at a magnification of 650 times, a neutrophil can be seen engulfing bacteria. Tá comendo uma bactéria. Bom, terminamos aqui essa aula e essa unidade. Deixa eu aumentar aqui. E agora eu espero que todos vocês completem as apostilas, se é que tem alguma coisa em branco, que não era para ter, mas completem a apostila de revisão, porque esse vai ser o conteúdo da diagnóstica, beleza? Espero vocês daqui a pouquinho na nossa aula remota
pra gente falar ao vivo. Beijo! Now